Olá, Palmira de Sá aqui e hoje gostaria de falar sobre o assunto submissão. Um assunto que na verdade trago muitas confusões mentais na cabeça de nós mulheres, porque a submissão, segundo muitas vezes nos é ensinada, nos soa injustiça. Por quê? Porque parece que a mulher é que tem que servir, a mulher é que lava, que limpa, é que arruma, que cozinha, cuida do marido, cuida dos filhos e muitas vezes sem ajuda alguma. E ainda assim a mulher sai, trabalha também e aquilo que era o trabalho do homem, que é ser o provedor, acaba sendo repartido porque a mulher também trabalha e ela também traz um salário para casa. Então parece que o homem chega do final do dia, deita no cadeirão e muda de canal e a mulher tem que continuar a trabalhar, de ver as tarefas dos filhos, de cozinhar, de lavar, de engomar, se tiver talvez dinheiro para pagar uma empregada de limpeza, mas ainda assim o trabalho maior parece ficar sobre as costas da mulher. E nos perguntamos então por que nós temos que ser as serviçais. E a submissão que a Bíblia fala de que vós, mulheres, sede submissa aos nossos maridos, nos soa injustiça. Aliás, a própria palavra nos soa injustiça. Acabamos sentindo de que Deus tem sido injusto com as mulheres. Mas será que a submissão tem sido compreendida da maneira correta? Será que aqueles que têm exigido submissão, os tais maridos, entendem realmente o que é submissão? Será que as mulheres que submetem a tal submissão que dizem que a palavra fala, entendem o que significa realmente submissão? O que a Bíblia, o que o Senhor queria dizer quando fala sobre a submissão? Então eu queria falar um pouco sobre esse assunto com relação à submissão, porque a Bíblia diz: vós mulheres sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. E submissão é, como a palavra diz, é obedecer a, é se submeter à autoridade de, é ter um senhorio que de alguma maneira comanda a tua vida, ou melhor, tem a última palavra na tua vida, né? É ter uma liderança sobre ti, que tem a decisão final. E isso independe de que se você casou com um homem bom, se você casou com um homem mau. Se você casou com um homem mau, que não tem em conta os teus sentimentos, que não tem em conta o modo como você se sente, toma decisões individuais, toma decisões egoístas, homens que muitas vezes não ajudam de maneira nenhuma, ainda maltrata com palavras, maltrata com ações, e ainda assim a Bíblia não muda em dizer que devemos ser submissas. Então, como é que se explica isso? Como é que é justo se submeter a tal coisa? Então, todas essas questões acabaram trazendo ao longo dos anos em nós mulheres, vamos ser sinceras, o sentimento de que a submissão não é nada mais do que uma injustiça. Porque assim como Deus deu a lei de que a mulher deve ser submissa ao marido, Deus também deu ao marido a lei de que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de entregar a si mesmo, de dar a sua vida por ela. Então é o amor que entrega a vida para a morte. É um amor que morre para si mesmo para que o outro viva, ou para que ela viva. Então, muitas vezes o que acontece é que existe esse jogo da culpa, que já houve lá no jardim de Adão e Eva, né? A mulher que tu me deste, ela me fez pecar. Não, não fui eu, foi essa serpente que me fez pecar. Então, cada um parece que quer incutir a culpa no outro, tipo, você não é submissa, você também não me ama como Cristo amou a igreja. Mas eu queria me cingir realmente na submissão, porque durante muito tempo também, por causa também de muitas trends feministas de que também a mulher já sofreu muito, agora também é nossa vez de começar a abrir os olhos e não deixar mais ser governadas de qualquer maneira, porque, claro, vamos convier, se é assim que a palavra se diz, de que muitos homens abusam dessa tal, ou abusaram, têm abusado dessa tal submissão para poder subjugar, para poder maltratar, para poder destratar culturas inteiras. Vem a mulher submetida à tortura do abuso sexual, do abuso físico, né, da violência doméstica, e ainda assim a frase que lhe é dita é de que a mulher sábia edifica o seu lar e ela precisa voltar para casa independentemente de se está a ser espancada ou não. Porque é mulher sábia, porque é mulher submissa. Mas eu estive muitos anos a refletir sobre esse assunto. Aliás, isso é uma coisa que sempre criou alguma resistência no meu coração quanto à submissão. E a primeira vez que eu comecei a orar e a buscar o Senhor para entender a submissão,
Eu lembro-me como se fosse hoje, num dos diários, né, essa coisa do pão diário que vem aquelas meditações, eu estava a ler sobre submissão. E lá tinha uma frase que diz que a palavra auxiliadora, porque a Bíblia chama a mulher de auxiliadora do homem, daí também a questão submissão, a palavra auxiliadora, que é usada no original para a mulher, né? A mulher é auxiliadora do homem, é a mesma palavra que é usada no original para significar que o Espírito Santo é auxiliador, que ele nos auxilia. Então, a palavra auxiliadora não significa pessoa subjugada, pessoa que o ser humano de segunda categoria. Não, porque é a mesma expressão no original em que a Bíblia foi escrita, que descreve também o Espírito Santo como auxiliador, e o Espírito Santo é Deus. Então foi aí que o Espírito Santo começou a me fazer entender de que, independentemente das pessoas fazerem interpretações da palavra, existe aquilo que é o significado correto, aquilo que é o ambiente correto que Deus falou aquela palavra, e como é que Deus idealmente fez com que as coisas devem proceder na questão amor e submissão no casamento. Então, uma das vezes que eu tive estava ainda, na verdade, nessa confusão mental com relação à submissão, e sentia realmente, por que, Senhor, isso é tão injusto? Por que o homem é que tem que sempre te mandar? Por quê? Porque essas questões que nós mulheres muitas vezes colocamos, mas eu queria realmente não apenas me submeter, mas eu queria entender porque tenho visto muitas mulheres a sofrerem gravemente por causa dessa questão submissão. E tenho visto que mulheres com sinceridade, de tão fartas disso, que acabam não se submetendo e destruindo os casamentos. E homens lutando com as mulheres, você tem que me ser submissa, você não me é submissa, e o casamento se desfaz. E no final do dia o casamento é uma instituição do Senhor. Então o que está a acontecer? Então uma das vezes o Espírito Santo me trouxe uma analogia muito interessante, que eu acredito ser revelação da parte de Deus. E era mesmo na questão submissão. E o Espírito Santo me disse assim: Cristo, sendo ele Deus, não usurpou ou não usou de usurpação o ser igual a Deus, mas ele a si mesmo se humilhou. Se a memória não me falha, essa passagem está escrita em Romanos, ou Hebreus, se a memória não me falha. Mas ele a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. Está a dizer que Cristo não usou de usurpação ser igual a Deus. E o Espírito Santo me disse assim: você e o teu marido são iguais na questão de essência e importância diante de Deus. Vocês são iguais, vocês são 2 filhos. Mas, assim como o exemplo de Cristo, que não tomou de usurpação ser igual a Deus, para você poder agir na submissão segundo a minha vontade, você precisa não usar de usurpação ser igual ao teu marido. E precisas, assim como Cristo, se humilhar e tomar a forma de serva e servir, porque no meu reino o maior não é aquele que é servido. No meu reino o maior é aquele que serve a todos. Quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. No reino daqui da terra, o maior é aquele que todo mundo lhe serve, todo mundo lhe paparica, todo mundo leva a pasta dele, é todo mundo, sei lá, ele é o rei, ele que senta na cadeira mais pomposa. Mas no reino de Deus é o contrário. O maior é aquele que serve a todos. Então, o Santo me explicou de que servir no meu reino é a maneira ideal para poder fazer as coisas. É a humildade, é o servir, é o amor ao servir. Então eu entendi de que a submissão é muito mal entendida, primeiro por nós mulheres e depois pelos homens também. Porque não é uma atitude de humilhação, não. É uma atitude de humildade. E só aquele que entendeu realmente a palavra do Senhor vai conseguir se submeter, vai conseguir ser submissa na maneira de Deus. Porque muitas mulheres também entendem a submissão da maneira errada, colocando-se como serviçal para ser espizinhada, quando na verdade nem é isso.
Então precisamos ter Cristo como exemplo daquilo que é submissão. Então é isso que eu queria trazer como reflexão hoje, e que Deus possa nos abençoar e que possamos, na verdade, ler e buscar entendimento da palavra de Deus, do que realmente significa aquilo que o Senhor fala. Shalom.